Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Os dias santos de Deus, que são realizados durante 3 estações, nos ensinam acerca do plano de salvação de Deus. Vemos através dos dias santos de Deus como é que Deus está a trabalhar com ou entre os seres humanos a criar, a trazer muitos filhos à glória, tal como se lê em Hebreus capítulo 2, versículo 10, conduzindo muitos filhos à glória. Queridos irmãos, isto é realizado pelo papel que Jesus Cristo está a executar e tem executado. Ele, como o sacrifício do Cordeiro Pascal, morreu por nós, deu seu sangue por nós, e ele voltará à terra para reinar na terra e estabelecer na terra o governo de Deus, governando sobre seres humanos. O governo de Deus de seres espirituais, ressuscitados na primeira ressurreição, para governarem com Cristo sobre a terra, sobre seres físicos humanos que continuarão a viver na terra. E, ao fim desse milénio, reino milenial, haverá um julgamento e a oportunidade de salvação de todos aqueles que jamais viveram e que nunca tiveram conhecimento do verdadeiro Jesus Cristo e da verdade e da esperança que Deus nos está a oferecer. Isto tudo é representado pelo significado dos dias santos de Deus. E há outras lições, e hoje, especificamente, quero focar nos significados do dia de Pentecostes. Hoje quero dar 3 lições que aprendemos através do dia de Pentecostes. Sim, não são só estas lições, existem outras, mas eu quero sublinhar 3. E a primeira é que, por causa do que Deus tem feito por nós, nós precisamos demonstrar grande gratidão. E essa gratidão, por outro lado, tem que ser refletida nas nossas ações. E assim tornamo-nos, por causa dessa gratidão, pessoas que somos graciosas, que somos pessoas generosas que dão a outros em volta, em retorno. Por exemplo, leiam comigo, se faz favor, em Levítico 23. Levítico 23 é um capítulo que dá um sumário das festas solenes do Senhor. E, durante aí no Levítico 23, vê-se acerca da primeira colheita, digamos assim, que é a colheita da cevada, e então, durante esse período, eram para fazer um movimento do molho como uma oferta. Vê-se aí, por exemplo, no versículo 10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitas, para sermos aceitos, no dia imediato ao sábado, no dia após o sábado semanal. O sacerdote moverá. No dia em que moveres o molho, ofereceis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjar serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo, torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxeres a oferta
ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. E aqui se vê que havia uma oferta, uma mover do molho destas espigas da cevada, que era feito depois do sábado, isto é, durante o primeiro dia da semana, que depois do sábado é o primeiro dia da semana, o primeiro dia de trabalho, que é o primeiro, que era um dia da semana, o primeiro dia da semana, durante os dias dos pães asmos. E isso representava, quando lemos isto, estudamos no Novo Testamento, representava o sacrifício de Jesus Cristo a ser aceite por nós. Porque diz aqui também, para que sejais aceitos. E por isso, Jesus Cristo, o sacrifício dele foi aceito por Deus, e por isso nós somos aceitados perante Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Esse representa essa primícia que era do primeiro molho, que era da cevada, que era movido. E depois lê-se, continua-se aqui a ler, que, por exemplo, no versículo 15 diz assim: contarais para vós outros desde o dia imediato ao sábado, isto é, desde o primeiro dia da semana, desde o dia que trouxeres o molho da oferta movida, que era a oferta movida era oferecida no primeiro dia da semana, isto é, hoje em dia que se chamaria, digamos assim, um domingo. E 7 sábados inteiros serão completados. 7 semanas inteiras. Quer dizer, primeira semana, do primeiro dia até ao 7º dia, segunda semana, 7 semanas inteiras, 7 sábados completos, 7 vezes 7, 49, até ao dia seguinte, que seria um outro domingo, ao fim de 50 dias. Diz assim: até ao dia imediato ao 7º sábado, versículo 16, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares aos senhores. E essas então são as primícias do Senhor, que representa a nós, que seria então essas primícias do trigo, da colheita do trigo. Vejam também no versículo 21. Versículo 21 diz assim: no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Então, esse dia de Pentecoste era um dia santo, em que diz aqui que tereis santa convocação, e diz: nenhuma obra servil fareis nesse dia. Como vemos aqui, queridos irmãos, durante esse dia de Pentecostes, uma oferta simbólica era apresentada de 2 pães. Vejamos aqui, por exemplo, no versículo 17: das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma efa de farinha serão levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Esses 2 pães levedados, que geralmente as ofertas eram sem fermento, mas aqui esta é levedada, porque representa nós que somos apresentados, aceitos perante o Senhor. E outro ponto importante aqui deste dia, vejam aqui em Levíticos capítulo 16, versículo 16. Levíticos 16, versículo Deuteronômio 16, versículo 16. Não é Levíticos, Deuteronômio 16, versículo 16. Diz assim: 3 vezes no ano, todo o verão, entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. E por isso, durante esses 3 períodos festivais, dessas 3 estações do ano, à volta do período dos pães asmos, à volta da festa das semanas, ou festa de Pentecostes, ou à volta do período da festa dos tabernáculos.
devemos de nos apresentar ou aparecer perante o Senhor. E quando aparecemos perante o Senhor, não aparecemos de mãos vazias. Porquê? Porque devemos de demonstrar gratidão. Por isso, não é simplesmente um dia santo, mas é um dia santo em que devemos demonstrar gratidão. Veja aqui no versículo 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a benção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. E aqui está uma oferta de gratidão que damos conforme nós podemos dar. Porque é uma gratidão pelo que recebemos e por isso estamos gratos. E por causa que estamos gratos, oferecemos, aprendemos a dar, aprendemos a ser graciosos para com Deus e para com outros. Ora, lembrem-se que isto era uma oferta. Diz assim, oferecerá. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, diz no fim do versículo 16. E cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Meus irmãos, é importante lembrar que isto não é um dízimo. Isto é uma oferta além do dízimo. Sim, irmãos, o dízimo é uma lei. Isto aqui é uma oferta que você dá conforme você tem capacidade de dar. São ofertas de dar, de ser gentiloso. Dar o quê? Ser gentil. Dar o quê? Dar este pão. O que é que este pão representa? Representa uma atitude que recebemos o pão da vida de Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. João 6:48. Eu sou o pão da vida. Jesus Cristo a viver em nós, através do poder do Espírito Santo, é o pão da vida. É um dom do Espírito Santo de Deus. Cristo viver em nós através do Espírito Santo. E, por outro lado, o Espírito Santo representa um espírito que não é de temor. Leiam comigo, se faz favor, brevemente aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de temor ou de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Isto é, de uma mente sã, moderada, bem equilibrada. Deus não nos dá um espírito de temor, não nos dá um espírito de medo. Sim, precisamos ter um temor respeitável de Deus, mas isso não é terror. Deus não nos dá um espírito de temor, de terror, mas dá-nos um espírito de poder e de amor e de moderação, de uma mente sã. Isso, nós recebemos este Espírito que nos dá o poder. Esse poder nos ajuda a nós a vencermos o pecado. E por isso o Espírito de Deus que recebemos, que é simbólico do dia de Pentecostes, em que recebemos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o pão da vida eterna. É o poder que nos ajuda a vencer. E o Espírito Santo é aquele Espírito que nos diz e nos elimina e nos ensina a verdade. João 16, vejam comigo se faz favor, João 16, versículo 13. João 16, versículo 13. João 16, versículo 13. E diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque o Espírito Santo é a verdade, nos guia à verdade. Porque não falará de si mesmo ou por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito da verdade. É um Espírito, por isso, que não engana. Mas, por outro lado, Satanás é o grande enganador
é aquele que está a iludir o mundo inteiro. E por isso o Espírito de Deus é o nosso, através dele temos Cristo viver em nós, que é o pão da vida. Por isso esses pães, 2 pães, a oferta que era oferecida no dia de Pentecostes, representa o pão da vida, representa o poder de Deus para nós vencermos as nossas fraquezas, a nossa carne, o pecado, e para vencermos os enganos de Satanás, porque ele é o grande enganador, é o grande decepcionador, aquele que está a iludir o mundo inteiro. Mas o Espírito de Deus nos guia pela verdade para não sermos enganados. E por isso, quando recebemos o Espírito de Deus, recebemos esta atitude do Espírito de Deus, que é uma atitude de amor, que é um espírito de amor, que é uma mentalidade de amor e carinho, humildade, aprendemos a ser gratos e então devemos retribuir isto para com outros. Vejam, volta aqui em Levíticos 23, onde estávamos há pouco. Levíticos 23, tínhamos acabado de ler, no versículo 21, a dizer que nesse mesmo dia de Pentecostes, proclamará e tereis santa convocação. E depois vejam aqui no versículo 22, quando cegares a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui, no dia de Pentecostes, nos está a dar este ensinamento para quando tivermos a cegares ou a fazeres a colheita, a cega destas colheitas de trigo e de cevada, deixa um bocadinho à volta nos campos, nas esquinas. Não apanhes tudo, deixa um bocadinho. Para quem? Para o pobre e para o estrangeiro. Para o pobre e para o estrangeiro. Aqui aprendemos que devemos deixar algo para aquele que esteja em condições financeiras mais difíceis do que nós. Aqui se vê que no sistema que Deus estabeleceu, não há, digamos assim, um sistema de assistência social como hoje em dia. Mas o que há é aqui um sistema de que deixa um bocadinho no terreno e os pobres têm que fazer o seu próprio esforço, têm que ir trabalhar para apanhar esse bocadinho que está no campo. Não é dizer, olha, aqui está dinheiro para ti, pronto, não preciso fazer nada. Não, tinham que fazer a sua parte, o seu próprio esforço. Tinham que fazer algo. E por isso vê-se aqui um sistema de que Deus espera que nós sejamos, ou estejamos a retribuir a generosidade, a bondade que Deus nos dá. E por isso precisamos ser gratos e demonstrar gratidão pelo que Ele nos dá, mas essa gratidão, por outro lado, nós aprendemos a ser bondosos, a deixar possibilidades dos outros também receberem uma benção. E por isso vê-se aqui que durante o dia de Pentecostes, este princípio de deixar um bocado de trigo ou de cevada à volta para os outros, para os pobres, é ensinado durante o dia de Pentecostes. Ora, é interessante que durante o dia de Pentecostes havia várias escrituras que eram lidas no templo. Uma delas era a parte da lei, por exemplo, a secção de Êxodo 19 e 20, que vamos falar acerca disso um bocadinho mais adiante. O outro era o livro de Ruth, e que é a secção desta secção da Bíblia, do livro de Ruth, e da secção dos profetas era Ezequiel capítulo 1, particularmente versículos 1 a 4, como vamos ver um bocadinho mais tarde também. Mas vejamos o exemplo do livro de Ruth. O livro de Ruth lê-se acerca de Ruth, que era uma estrangeira na terra e que foi buscar espigas dos cantos que tinham deixado ali à volta e que o dono desse campo, o Boaz, disse, deixa ficar aí para ela, deixa ela ir apanhar isso.
apanhar essas espigas que estão aí nos cantos. E por isso vê-se este princípio que é sublinhado aqui em Levíticos 23, versículo 22, em que não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. E isso é mencionado especificamente durante o período de Pentecostes. Porquê? Porquê? Porque nós recebemos dons de Deus. E o dom mais importante é o dom do Espírito Santo. E devemos demonstrar gratidão por recebermos os dons de Deus, as bondades de Deus, a graça de Deus. E por isso nós precisamos ser cuidadosos e carinhosos para outros. E por isso Deus quer que isso venha cá de dentro de nós. Que seja uma coisa que vem de nós, que é mudarmos a nossa atitude de egoísmo e aprendermos a ser pessoas que têm cuidado para com os outros. E aí se vê, por exemplo, outro princípio que é parte de umas características do fruto do Espírito de Deus. E o que é esse? Gálatas 5, versículo 22. Amor. Amor para com os outros. Amor. Bondade. Gentileza. Sofrer por muito tempo, pacientemente. Isto são tudo parte das características do Espírito Santo de Deus. Uma atitude de amor para com o outro. Uma atitude de compartilhar coisas para com os outros. E talvez entre uma das mais importantes coisas de compartilhar para com os outros é a verdade. Compartilhar a verdade. E como é que podemos compartilhar a verdade para com outros? Sim, quando pessoas nos perguntam a razão da nossa esperança e porque é que vivemos da maneira que somos, porque é que estamos a demonstrar esta luz ao mundo, dizemos a verdade. Mas além disso, outra oportunidade para nós demonstrar essa verdade é através das nossas ofertas à Igreja de Deus, para que a obra de Deus, de proclamar a boa nova do Reino de Deus, que é a única esperança que temos, possa ser proclamada e pregada neste tempo do fim. E por isso estes princípios de que devemos ser gratos, devemos demonstrar gratidão e sermos bondosos, gentis e carinhosos para com outros, demonstrando uma atitude de generosidade, de bondade para outros, dando a outros. Isto é parte do ensinamento ou das lições do dia de Pentecostes. Uma outra lição acerca do dia de Pentecostes é que representa a lei de Deus em nós. Representa a lei de Deus em nós. A tradição judaica é que os 10 mandamentos foram dados no dia de Pentecostes. Os 10 mandamentos foram dados no dia de Pentecostes. E por isso, como ensinei há um bocadinho, há pouco, havia certos livros que eram lidos ou relidos no templo e nas sinagogas durante o dia de Pentecostes. Eu já mencionei o livro de Ruth, mas o outro era o livro de Êxodos, e particularmente os capítulos 19 e 20. Vejam comigo, se faz favor, o que Êxodos capítulos 19 e 20 representa. Êxodos capítulo 19 representa a preparação para irem para o Monte Sinai, quando Deus fala com Moisés. E capítulo 20 é quando os 10 mandamentos são dados no Monte Sinai aos israelitas. Vejam, por exemplo, o exemplo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, versículo 4 a 5, Atos capítulo 1, versículo 4 a 5, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Isto é Jesus, depois de estar ressuscitado, estava a comer com eles. E disse, mas que esperassem a promessa do Pai. Esperassem a promessa do Pai, que era o Espírito Santo,
a qual disse ele, de mim ouvistes. De qual de mim ouvistes, que é a promessa do Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo brevemente. Interessante que a palavra do Espírito Santo, em hebraico, é Ruach Kodesh. E Ruach quer dizer esta respiração, este sopro, este vento de Deus, este Espírito de Deus. E eles tinham que esperar pelo Ruach de Deus. E então vemos aqui em Atos capítulo 2, no Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é dado, em que foi 40 dias, Jesus Cristo esteve na terra depois da sua ressurreição por 40 dias e depois ascendeu, com licença, perdão, e depois ascendeu ao céu. E ao fim de 50 dias, depois deste movimento do molho, desta oferta do movimento do molho de cevada, então 7 semanas estavam completadas e no dia seguinte, que era o 50º dia, então seria o dia de Pentecostes. E disse Jesus Cristo, eles para esperarem até a oferta, até a promessa do Pai. E que, como sabemos, veio no dia de Pentecostes. O Espírito Santo representa este Espírito, digamos assim, como este vento, este assopro de Deus. Outro exemplo que quero mencionar acerca do Espírito, por exemplo, é Ezequiel, capítulo 1. Ora, Ezequiel é um dos outros secções que era lida também no dia de Pentecostes. E vejam aqui, Ezequiel, capítulo 1. E vejamos assim. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. E depois vejam no versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Um vento. Este é como se fosse este assopro, este vento, este espírito, ruach de Deus, vinha do norte. E uma grande nuvem com fogo. Por isso é um vento com fogo. O vento, ruach, é como espírito com fogo, a resolver-se. E resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Então havia uma combinação aqui de um vento e de um fogo, muito semelhante à situação em Atos capítulo 2. Porque vemos aqui em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi dado, vê-se também este, digamos assim, vento e este semelhança ao fogo. Atos capítulo 2, versículo 1 a 2. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Concordamente no mesmo lugar, como dizem certas versões da Bíblia. De repente veio do céu um som, como um vento, este som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Vê-se esta combinação do vento e do fogo. Vê-se esta combinação também aqui. Também vejam o mesmo aqui em Êxodo capítulo 19.
Êxodo capítulo 19. Como disse, Êxodo era uma secção que eles liam também durante este período. Em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Êxodo 19, versículo 18. Diz assim: e todo o monte Sinai fumegava. Vê-se este fogo. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. É como este fogo que veio de Deus. Também vejam em 2 Crônicas. 2 Crônicas. 2 Crônicas. Reis Crônicas. 2 Crônicas. Capítulo 7, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tinha Salomão acabado de orar. Desceu, quando ele orar, depois da apresentação do templo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Isto é o templo que ele tinha construído, a casa. E por isso vê-se aqui, quando Salomão dedicou este templo que tinha acabado de ser construído, desceu um fogo também. Por isso vemos que há um certo, digamos assim, uma conexão entre a situação aqui no Monte Sinai, quando Moisés foi-lhe dado os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos foram lidos ao povo, uma conexão também a ver-se aqui com a leitura de Ezequiel, uma conexão com Atos 2, que é este vento e este fogo. Vejam também outro ponto, é que quando Moisés desceu do monte, com as tábuas, com os 10 mandamentos, 2 tábuas com os 10 mandamentos, e vemos que Deus, nesse momento, ficou muito zangado, porque o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorarem ao bezerro. Isso lê-se em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Vê-se aí que fizeram este bezerro de ouro e então até Araão disse aos israelitas, disse assim no versículo 4, estes são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vê-se esta idolatria que começou aí mesmo. Estavam a pôr outros deuses à frente de Deus, do verdadeiro Deus. Esta idolatria que sempre afetou os israelitas. Mas aqui vê-se que quando Moisés desceu, ele acabou por quebrar as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram quebrados. Simbolicamente, o povo quebra os 10 mandamentos. E também se lê aqui, começando no versículo 26 de Êxodo 32, até o versículo 28, diz assim, Moisés então estava ali, estava muito desenfreado, e pôs Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, e pôs em pé à entrada do arraial, e disse a Moisés, disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, todos os filhos de Levi, todos se juntaram a ele, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial da porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Vê-se aqui um simbolismo à volta de quando os 10 mandamentos foram dados, à volta deste período de Pentecostes. E 3.000 homens, cerca de uns 3.000 homens, foram mortos. Mas vejam, por exemplo, em Atos, capítulo 2, versículo 41. Atos, capítulo 2, versículo 41.
Atos 2, versículo 41. E diz assim, então, os que aceitaram a palavra, isto é a palavra de Pedro, quando ele, depois de terem recebido o Espírito Santo, e reconheceram que tinham matado o ungido, o Messias, ele disse que precisavam ser batizados. Então, vê-se aqui no versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vê-se aqui um número semelhante, uns cerca de quase 3.000 pessoas. Quando Israel recebeu os 10 mandamentos em Pentecostes e Moisés quebrou as tábuas com os 10 mandamentos e por isso, por causa do bezerro de ouro, vê-se aí que 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas morreram. Mas aqui vê-se no Novo Testamento, quando receberam o Espírito Santo de Deus, cerca de 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo de Deus, que é basicamente o depósito, a garantia da vida eterna. E por isso 3.000 morreram deste lado, mas 3.000 receberam a garantia da vida eterna do outro lado. Vê-se aqui uma coisa que é reminiscente da outra, mas dá aqui um exemplo de um para o outro, e por isso, na Bíblia, não é tudo, não é uma coisa, coincidentalmente, está aqui um significado, que há uma conexão muito forte entre o Monte Sinai, entre o templo, que vê-se aí quando foi o templo, e Salomão orou pelo templo, que houve este vento e esta nuvem que entrou com a glória de Deus, e vê-se também na Páscoa, depois da Páscoa, seguindo para o dia de Pentecostes. Vê-se aqui esta conexão que seguiu durante este período. E por isso vê-se que Deus escreveu os 10 mandamentos no dia de Pentecostes. Deus escreveu os 10 mandamentos no dia de Pentecostes. E vê-se que no Novo Testamento Deus escreveu os 10 mandamentos no coração e nas mentes das pessoas. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias 31, versículo 31. Jeremias 31, versículo 31. I'm having some trouble with the connection. Jeremias 31, versículo 31. Desculpem. Jeremias 31, versículo 31, diz assim: Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Farei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E depois diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, na mente, que diz assim, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vê-se aqui que a lei de Deus é escrita no nosso coração, e simbolicamente é escrita quando recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o que recebemos, ou que a Igreja no Novo Testamento recebeu no dia de Pentecostes, que está ligado ou conectado com o dia em que os 10 mandamentos foram dados a Israel. Vemos por isso essas conexões, e por isso Deus escreve a sua lei em nós, através do Espírito Santo de Deus. E por isso o dia de Pentecostes, como disse, representa simbolicamente a nossa gratidão que devemos ter, e por isso a nossa resposta a essa gratidão em sermos gentis e carinhosos para com outros,
O dia de Pentecostes representa nós recebermos o dia de Pentecostes representa nós recebermos o Espírito Santo de Deus, que é Deus escrever a sua lei nas nossas mentes e nos nossos corações. E em terceiro, digamos assim, terceira lição, é que o Espírito Santo representa Deus viver em nós através do Espírito Santo. Isto é Jesus Cristo viver em nós através do Espírito Santo de Deus. Ora, deixem-me dar aqui um bocadinho mais conexão e ligação nisto. Aonde é que os acontecimentos de Atos 2, no dia de Pentecostes, aconteceram? Aonde? Ora, nós sabemos que as casas em Jerusalém eram muito pequenas. Jerusalém é uma cidade superpopulada, casas pequeninas, não assim tão grandes como as casas modernas hoje em dia, casas muito pequenas. E vê-se que inicialmente estavam lá pelo menos 120 pessoas. E depois muito mais pessoas, porque 3.000 foram batizadas. E por isso a pergunta seria, aonde é que em Jerusalém havia um local para ter assim tanta gente? Vejamos aqui em Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, 51 a 53. Lucas 24. Lucas 24. Aqui vê-se quando Jesus Cristo tinha sido ressuscitado. Lucas 24, 51 a 53. Então aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, isto é Jesus Cristo, sendo elevado para o céu. Isto é, ao fim de 40 dias de estar com os discípulos, Jesus Cristo ascendeu ao céu. E, conforme os abençoava, ia-se retirando deles e estava a ascender para o céu. Então eles, os discípulos, adorando a Jesus Cristo, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre aonde? No templo, louvando a Deus. Então, depois desses 40 dias, foram para Jerusalém e estavam no templo, louvando a Deus. Porque tinham sido movidos tão fortemente, porque Jesus Cristo tinha estado com eles depois de ter morrido, certamente tinha morrido, e esteve com eles por 40 dias, e ficaram tão motivados com isto que foram para o templo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Ora, quando diz sempre no templo, não quer dizer que iam lá para lá levar os pijamas e isso tudo, não, mas que iam para lá durante o dia todo. Está claro, iam para casa à noite para dormir, mas voltavam lá durante o dia, estavam lá o dia inteiro, estavam lá este tempo, sempre no templo. Ora, Lucas foi a mesma pessoa que escreveu o livro de Atos. E vejamos aqui em Atos capítulo 2, versículo 1 a 2. Atos capítulo 2, versículo 1 a 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo local. E vimos que eles iam para o templo, estavam sempre no templo, estavam reunidos concordamente no mesmo lugar. Onde é que era esse lugar? Está claro, era no templo. E diz assim: de repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa. Qual era esta casa? Era o templo, onde estavam assentados. Ora, vejamos, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 2. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 2. Porque vê-se aqui, capítulo 6 e capítulo 7, vê-se que o termo casa era usado para mencionar, ou era usado quando falavam acerca do templo. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 2. Diz assim: edifiquei, disse Salomão,
Diz assim: edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Veja, por exemplo, no versículo 7, também David, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E veja no versículo 8, porém o Senhor disse a David, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, até que já está a falar do templo, bem fizeste em resolver isso em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa. Isto era o templo. Porém, teu filho, que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome. E em muitos outros locais, vê-se aí, em muitas outras escrituras, que o termo casa era usado, casa de Deus, que era usado para o templo. Vejam, por exemplo, em Atos, capítulo 7. Estávamos em Atos, vejamos Atos, capítulo 7, versículo 47. Atos 7, versículo 47. Atos 7, versículo 47. Isto é Estevão aqui a falar, e diz assim: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Vê-se no Novo Testamento. Estevão dando a sua defesa antes de ser matado. Ele mencionou do templo que Salomão foi quem edificou esse templo e chamou ao templo a casa. E também vejamos aqui o próprio Cristo em Mateus 21. Mateus 21, versículo 13. Vejam comigo, se faz favor, Mateus 21, versículo 13. Mateus 21, versículo 13. Diz assim: e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus Cristo está a dizer, quando entrou no templo, expulsou aqueles que vendiam e compravam, e estas pessoas que estavam a trocar dinheiro, cambistas, isso tudo, tirou-os de lá e disse, a minha casa. Ele está-se a referir ao templo. Será chamada casa de oração. Por isso vê-se claramente que casa está a referir-se ao templo. E por isso quando se lê aqui em Atos capítulo 2, quando diz no versículo 2 que estavam reunidos na casa, está claro, a casa do Senhor, que era o templo. E por outro lado, irmãos, vejam também, aqui em Atos capítulo 2, versículo 15. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 15. Diz assim, estes homens não estão embriagados, como vinhos pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Isto era às 9 horas da manhã. E o que é que faziam às 9 horas da manhã? Era a hora do sacrifício da manhã. Faziam sacrifícios de manhã e sacrifícios à tarde. O sacrifício da manhã era cerca das 9 horas da manhã, o sacrifício da tarde era cerca das 15 horas, às 3 da tarde. E por isso havia estes 2 sacrifícios. E por isso vê-se aqui, estavam aí a esta hora, a hora de sacrifício, dos sacrifícios da manhã. Estavam ali reunidos. Aonde? No templo, está claro. Porque faziam os sacrifícios no templo, na área do templo. E por outro lado, queridos irmãos, a área do templo é uma área de cerca de, digamos assim, 12 hectares. Ou para as pessoas que são pessoas da cidade que não entendam o que é um hectare, digamos assim, é cerca de 30 campos de futebol. Uma área enorme, cerca de 30 campos de futebol. Área grande. E à volta desses campos fizeram escavações e já encontraram mais de 100, digamos assim, piscinas feitas pelo homem. Porquê? Porque nessa área é uma área seca, não havia muita água. Então tinham estas piscinas, digamos assim, chamavam em mikvah, ou mikvah, que eram umas piscinas feitas pelo homem para terem lá água para fazerem as lavagens rituais. E quando eu digo que encontraram pelo menos mais de 100, é porque só fizeram escavações na área do sul e do norte, à volta dessa área do templo.
perdão, do sul e do oeste, não fizeram no este, porque aí está um cemitério muçulmano e não podem ir fazer lá as escavações. E também não podem fazer muitas escavações no norte. Mas fizeram no sul e no oeste. E aí vê-se por isso uma cidade em que não havia água fresca. Não havia uma cidade basicamente seca. Mas havia estas piscinas, por isso havia muita água. E aí então fizeram o batismo dessas 3.000 pessoas. Por isso é que tinham água aí para batizar 3.000 pessoas nesse dia. Por isso, irmãos, vê-se aqui que era no templo. No templo houve muitos acontecimentos. Aí vê-se, por exemplo, a arca estava no templo, que representava o trono de Deus, que representava simbolicamente onde Deus se senta, porque era um modelo do templo celestial, está claro. Aí também no templo estava o Santo dos Santos, que também era uma representação do que está no céu e que representava onde Deus está claro, no céu, que representa onde Deus está. E depois vemos que aí era a casa de Deus, isto é, digamos assim, a morada, simbolicamente, onde Deus vivia, porque ao fim de contas a verdadeira morada é no céu, no templo do céu. Mas vê-se aqui que durante esse período, vê-se aqui em Atos capítulo 2, versículo 3, outro ponto importante. Vejam comigo, se faz favor, Atos 2, versículo 3. Diz assim, e apareceram, que eles estavam ali no templo, nessa área, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ora, lemos um bocadinho há pouco, em que houve como fogo, e este era línguas como de fogo. Não era fogo, porque as pessoas não se queimaram, não era fogo, mas é línguas como fogo. E esse representava a presença de Deus nessas pessoas, porque viam que a presença de Deus estava nessas pessoas. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E então começaram a demonstrar estes dons, falavam em outras línguas, porque os outros depois todos entendiam. Porque como se vê aqui no versículo 8, e como os ouvimos a falar, cada um em nossa própria língua materna. Todos, como veja no versículo 11, como os ouvimos a falar nas nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Isto é, houve este milagre para todo o mundo entender o que estava a dizer. O reverso do que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel as pessoas se separaram com línguas diferentes. Aqui vê-se o reverso, que todos começaram a entender um ao outro. Entendiam-se. Estavam a falar de uma língua, onde falavam neste idioma, outro falavam naquele outro idioma, outro falavam no outro idioma, mas todos entendiam como se estivessem a falar no seu idioma materno. E por isso vê-se aqui um milagre. Mas o milagre aqui é que Deus agora mudou, digamos assim, o seu endereço. E o seu endereço agora era em cada um dessas pessoas. Isto é, Deus está a viver, ou estava a viver nessas pessoas, e Deus vive em nós, como verdadeiros cristãos, através do poder do Espírito Santo estar em nós. E por isso é que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus. Sois o templo de Deus. Sois a casa de Deus. Que Deus vive em vocês, em nós e em mim. Se somos verdadeiros cristãos e se temos o Espírito Santo de Deus. Porque diz assim, e que o Espírito de Deus habita em vós. Queridos irmãos, o Espírito de Deus nos guia à verdade. O Espírito de Deus nos ensina a verdade. E então, através do Espírito de Deus, começamos a entender a verdade de Deus. Por isso, você é o templo de Deus? Você é o santuário de Deus? Em você está escrito as leis de Deus no seu coração e na sua mente? Em você se vê a graciosidade, a gentileza, o amor, o carinho para com outras pessoas?
Ou, noutras palavras, Deus está a viver em você, através de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo? As pessoas estão a ver Deus em você? Ou não? Deus não vive num templo feito com mãos, mas Ele vive em nós. Ele habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Na verdade, o mundo hoje precisa de saber o que Deus é. Como é que Deus é? Queridos irmãos, se você está a imitar a Deus, você está a mostrar ao mundo, está a refletir ao mundo o que Deus é. Você está a mostrar ao mundo o que Deus é. E por isso, quando lemos em Êxodos, capítulo 20, versículo 7, parte da lei de Deus, dos 10 mandamentos, Êxodos, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você está a tomar, você está a carregar, você está a representar o nome de Deus de uma maneira errada, em vão? Ou você está a representar, está a tomar o nome de Deus de maneira que você é uma luz representando Deus? Na verdade, você está a tomar, está a demonstrar, está a carregar, está a apresentar o nome de Deus a outras pessoas da maneira verdadeira, para a honra e para a glória de Deus. Queridos irmãos, Deus decidiu viver em nós, viver em si, viver em mim, através do Espírito Santo de Deus. Porquê? Porque nós estamos a obedecer a Deus e fazendo a vontade do Pai. Estamos a obedecê-lo do coração e do nosso desejo mental. E por isso, precisamos ter um fruto que representa o fruto do Espírito Santo. Um fruto de amor, carinho, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem isso tudo que representa o fruto do Espírito Santo de Deus, que representa o que Deus é. Isso tudo junto, combinado. Você tem isso? O mundo está a ver em você Deus, ou digamos assim, a presença de Deus, vê na realidade uma boa representação de Deus, ou está a dizer, olha, se isso é ser cristão, não quero estar nada a ver com isso. Queridos irmãos, os dias santos de Deus nos ensinam o plano de salvação de Deus. Mas, adicionalmente, o dia de Pentecostes nos ensina algumas lições muito importantes e muito grandes. Porque nos ensina que devemos ser gratos, demonstrar uma gratidão e demonstrar essa gratidão por sermos bondosos e carinhosos e dar a outros, demonstrar uma atitude de dar. E por outro lado, vê-se que Deus está a escrever a sua lei nos nossos corações e nas nossas mentes. Estamos a desejar fazer a vontade do Pai. E ainda mais importante, Deus, Pai e Jesus Cristo estão agora a viver em nós através do Espírito Santo de Deus.